bom dia, boa tarde, boa noite. Somos o podcast Atlântico Negro e eu estou aqui com os meus amigos Vitor Hugo. Fala aí, pessoal. E Marcos Vinícius. Olá, gente. E a gente está aqui no nosso terceiro episódio da segunda temporada, que se chama Margens Oceânicas, Brasil e Congo. E a gente está aqui com uma convidada super especial, a professora Lucilene Reginaldo. A professora Lucilene Reginaldo, ela foi minha professora na época do mestrado, na época que eu estava cursando mestrado em História Social na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Ela me deu aula, eu estou aqui extasiado com a presença dela, pelo aceite. A gente ficou muito feliz e a gente vai debater nesse episódio um pouquinho sobre o que a gente chama de África Centro-Ocidental, basicamente as regiões de Congo e Angola, né? No episódio anterior a gente viu muito sobre o Benin, a viagem, né? Que o nosso entrevistado tinha feito, e agora a gente vai para outra parte da África, né? Que, como eu falei, seria o Congo e Angola. E a gente vai debater aqui hoje com a professora Lucilene, porque ela fez várias pesquisas nessa região, né, no século XVIII, no século XIX, e a gente vai aqui bater um papo muito legal com ela, falar sobre suas produções. Já adianto que eu já estou dando pega a visão aqui para vocês. Quem quiser saber mais sobre as pesquisas da professora Lucilene Reginaldo, a gente destaca aqui o livro O Rosário dos Angolas, Irmandades de Africanos e Crioulos na Bahia Setecentista, que é fruto da tese de doutorado da professora Lucilene na Unicamp, lançado pela Alameda em 2011, e o livro recentíssimo, que daqui a pouco vai virar um best-seller de vendas, né? O livro África, Margens e Oceanos, Perspectivas de História Social, que saiu pela editora da Unicamp em 2021, agora, nesse ano. É de autoria da professora Lucilene e do professor Roquinaldo Ferreira. Esse livro é maravilhoso, já garanti o meu, pena que eu não posso dar o cupom de desconto para vocês, porque na época, quando foi lançado o livro, a gente teve acesso ao cupom, né? E tem vários historiadores africanistas super sérios, com pesquisas super legais sobre vários territórios da África, então é um bom começo para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história desse continente africano. E a gente queria, primeiro, que a professora Lucilene se apresentasse, e eu queria fazer a pergunta para você, Lucilene. Quem é você? Fala um pouquinho para a gente. Bom, então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu quero começar agradecendo o convite. Agradeço aqui, então, os presentes, né? Porque tem outros, né, organizadores aqui do podcast, mas ao Felipe, ao Vitor, ao Marcos. Eu estou muito contente por estar aqui com vocês e agradeço muitíssimo a possibilidade de poder conversar e falar sobre as minhas pesquisas, né? Sobre as coisas que eu tenho feito nos últimos anos, que são já uns 20 anos, né? E que tem relação com essas conexões do Brasil com Angola e Congo. Bom, quem sou eu? Eu sou uma historiadora Bom, eu acho que antes disso, acho que é melhor. Eu sempre começo do mesmo jeito. Eu nasci em Santo André, que é uma cidade que é o A do ABC paulista, né? Então, uma zona importante na história do Brasil, né? Na história da redemocratização brasileira, é o berço do novo sindicalismo, né? Foi o berço do Partido dos Trabalhadores, o berço, né, de um movimento importante, né? Que hoje a gente está sendo colocado em questão hoje, não é? Que é a redemocratização brasileira e uma ampliação, né, em vários níveis aí da cidadania, né, sobretudo com a Constituição de 1988. Então, eu nasci em Santo André, cresci em Santo André, fiz graduação na PUC de São Paulo, em História, fiz mestrado também na PUC de São Paulo. O meu tema de mestrado teve tudo a ver, né, com essa minha história de militância mesmo, né, no ABC Paulista, porque eu fui uma adolescente militante, não é, nas pastorais populares, depois nos movimentos negros, que tinham vínculo com a Igreja Católica, também no final dos anos 70, não é? E acabei estudando movimentos negros no meu mestrado. Depois fui... Então, ou seja, as minhas pesquisas, né, começaram, na verdade, muito coladas, né, com aquilo que tinha sido mesmo, né,
a minha experiência de vida militante. E depois fui para a Bahia, eu terminei o mestrado, me lembro que eu terminei o mestrado, e tinham duas coisas na minha frente. Eu precisava de um emprego, né? Claro, terminei o mestrado, acabou a bolsa, eu precisava de um emprego. E eu queria muito estudar Irmandades, que era um tema que eu já tinha descoberto lá, né, nas minhas pesquisas do mestrado sobre os movimentos negros na Igreja Católica. Eu tinha me dado conta que essa história, né, dos negros na Igreja Católica era muito anterior, né? E aí eu pensei que tinham... Aí eu fiquei pensando em duas possibilidades. Eu vou para a Bahia, aliás, eu vou para Minas ou vou para a Bahia, né? Porque eram as duas localidades onde eu sabia que eu ia encontrar fontes, né, sobre a história das Irmandades no Brasil em abundância, não é? E universidades onde eu poderia prestar concurso, era isso. Bom, aí fiz um concurso primeiro em Juiz de Fora, não passei. Fiz um segundo concurso na Universidade Estadual de Feira de Santana, passei e fui para a Bahia, né? Então, e aí eu digo que a partir daí que começou o meu amadurecimento, de fato, como professora e como pesquisadora. Então, eu acho que o que eu tenho a dizer, enfim, eu acho que eu sou isso. Acho que hoje, né, eu sou uma professora, sobretudo. Eu gosto muito de ser professora, adoro ser professora, né? Outro dia já conversei com muita gente, falou, se de fato eu acho que uma coisa que eu não errei foi na escolha da profissão. Eu gosto muito de ser professora e eu gosto muito de ser historiadora, né? Eu gosto muito dos arquivos, né? Gosto das pesquisas, gosto de trocar figurinhas com os meus colegas pesquisadores e, de certa forma, ainda que eu esteja trabalhando no século XVIII, eu acho que eu continuo na mesma chave lá, né? da minha adolescência e juventude, né? As pesquisas que eu faço, evidentemente, têm tudo a ver, né, com aquilo que eu acredito e com os meus projetos de vida, né, com o mundo que, no final das contas, eu gostaria de viver, não é? Então, acho que é isso que eu poderia dizer sobre mim, assim, muito inicialmente. Muito obrigado, Lucilene. A gente vai ter mais oportunidade para debater sua pesquisa, né? E a gente vai dar início agora ao nosso quadro Roda de Saberes, né? E eu passo a palavra agora para o nosso amigo Marcos Vinícius. Lucilene, eu acho que aproveitando um pouco essa animação toda que você tem como professora, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer é como que você explicaria a trajetória do André de Couto Godinho para os nossos ouvintes, né? E aproveitando um pouco essa trajetória, qual seria essa importância de sujeitos negros, livres, sujeitos de cor, que você também estuda, como o Antônio de Souza Falcão, o Inácio Pires de Almeida? Qual a importância de levantar esses sujeitos livres de cor na corte no século XVIII, né? Eu queria ouvir um pouco de você também. Nossa, Marcos, obrigada. Eu acho que eu vou começar falando da minha descoberta do Godinho. Eu gosto muito de falar desse início de história. Porque tem tudo a ver com a pergunta que você fez, não é desviar, não. Acho que faz sentido. Eu sempre gosto de dizer assim, o meu primeiro encontro com esse personagem, que é o André do Couto Godinho, que é um cara sobre o qual estou escrevendo um livro, né? Aconteceu, assim, eu não me lembro bem, mas foi alguma coisa entre o final de 2001 e o início de 2002, quando eu estava pesquisando no Arquivo Histórico Ultramarino, estava pesquisando para minha tese de doutorado, né? E eu estava naquele momento abrindo as caixas, né? Vendo documentos assim das caixas dos avulsos de Angola, né? Naquele tempo essa documentação ainda não estava catalogada, então a gente pedia uma caixa que era, tá lá, de 1720 a 1728, você tinha que abrir a caixa e ler todos os documentos para ver se você achava alguma coisa que te interessava. Bom, eu estava interessado em tudo que dizia respeito, a gente vai falar isso depois, imagino, né? Mas tudo que dizia respeito, né, a vida religiosa, ao catolicismo em Angola e Congo, aos missionários, etc. E encontrei uma lista, não é? Com 22 missionários que tinham desembarcado em Luanda em 1779.
quem estava encabeçando essa lista, ou seja, o primeiro nome da lista era o André do Couto Godinho. Depois eu descobri que ele estava encabeçando a lista porque ele era o mais velho do grupo, né? Então, naquele momento, ele devia ter os seus 56 anos, eu acho que... não, 50... Desculpa, 50... Não, nas minhas contas, ele devia ter os seus 59 anos, né? Porque eu acho que ele nasceu por volta de 1720. E também porque ele era o mais graduado, né? Entre os 22 missionários que apareciam ali. Bom, e aí eu fui ler, assim, né? E cada um dos missionários nessa lista tinha uma breve apresentação, umas 3 linhas de apresentação. E no caso do André, aparecia assim: homem, preto, natural do Brasil, formado em Coimbra, goza de grande prestígio na corte e vem a esta conquista com o objetivo, não me lembro bem qual é o termo, de ir à missão no Congo. O que mais me chamou a atenção ali era homem preto, e depois de todos aqueles qualificativos que vinham, né, seguindo. E aí eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu estava na sala de pesquisa do Arquivo Histórico Ultramarino. Naquela época, o Arquivo Histórico Ultramarino era uma mesa grande, os pesquisadores ficavam sentados no entorno, né? E eu não me lembro mais quem estava do meu lado, mas aí eu cheguei e perguntei assim para um colega, né, historiador: tá escrito preto aqui? Aí ele olhou e falou: tá. Aí eu falei: não, mas não é possível. Aí eu virei para o outro e falei: tá escrito preto? Ele falou: tá. Aí eu não me conformei ainda, me lembro que eu fui falar com o presidente, né? Na verdade, sempre ficava um funcionário, né? Que era o responsável pela sala de consulta. Acho que era um senhor chamado Seu Pires, né? Que era um cara que lia qualquer coisa, qualquer letra de qualquer tempo, né? Era ele. Falei: Seu Pires, está escrito preto aqui? Ele falou: sim, está. Ou seja, para mim, a informação era uma coisa que eu duvidei. Ou seja, depois eu pensei muito, né? Por que aquela informação me fez questionar, inclusive, os meus próprios conhecimentos de paleografia. Bom, o que eu fiz depois, né? Encontrei o Godinho, né? E aí, naquele momento, ele entrou na minha tese, ele está aí num parágrafo, assim, né? Da minha tese, como entre outros religiosos negros, né? Que eu encontrei em Angola, inclusive alguns sendo ordenados no Bispado de Angola, e para mim ele serviu como uma espécie como um exemplo, entre outros, né, de uma circulação atlântica, né, de pessoas livres de cor, né, e que dentro da minha tese, na verdade, era um jeito de dizer assim: olha, aquilo que eu chamo de um catolicismo negro, não é? Que se forma na diáspora, né? Ao longo do século XVIII, né? Ou seja, ele teve também nessas pessoas seus agentes, né? Então, para mim, assim, tá vendo? O Godinho era isso, né? É assim que ele aparecia. Enfim, mas aí guardei o Godinho e ele ficou lá durante muito tempo, porque eu achei que eu falei... e era incrível, né? Ou seja, então, a sua pergunta, quer dizer, o homem preto, formado em Coimbra, no século XVIII, era aquilo que me parecia mais difícil de acreditar, porque eu não tinha visto isso em lugar nenhum, né? Então, eu voltei com o Godinho na cabeça, no parágrafo da tese, e depois de algum tempo eu voltei, terminei o doutorado, estava na Bahia, tive filho, né? E depois eu me lembro que depois de alguns anos, eu acho que meu filho já tinha talvez uns 3, 4 anos, né? Um professor da Universidade Federal da Bahia, que é o professor Cândido da Costa e Silva, me perguntou o que eu estava pesquisando, né? Aí eu falei, meio com vergonha, né? Ainda tem isso, né? A gente sabe como a vida acadêmica das mulheres tem, né? Ou seja, quando você tem filho, né? Durante um período, você não produz, né? Nem deve, né? Inclusive, eu nem me arrependo de não ter produzido naquele período. Mas, enfim, eu falei: eu não estou pesquisando nada ainda, estou pensando, tal. Ele falou: mas você não tem nada do doutorado que você trouxe e que você queria? Todo mundo tem, né? Eu falei assim: não sei, tem um cara aí que o nome dele é André do Couto Godinho, mas... Não, eu falei: não, tem um cara que eu vi lá, que é um cara que diz que ele nasceu no Brasil, que ele é formado em Coimbra,
E foi missionário no Congo, mas enfim. E aí o professor, com quem eu estava falando, né, foi até uma ligação telefônica, era o Cândido da Costa e Silva, ele me falou o seguinte, ele falou, qual é o nome dele? Aí eu falei assim, Cândido, você não conhece. Ele falou, qual é o nome dele? Eu falei, não, mas ninguém conhece. Ele falou, qual é o nome dele? Eu falei, André do Couto Godinho. Ele falou, então me liga daqui a 20 minutos. Aí eu falei, bom, claro, né? Passou 20 minutos, liguei para o Cândido. Aí o Cândido falou assim, olha, talvez o Vitor conheça, né? No História da Igreja no Brasil, do padre Arlindo Hubert, volume não sei qual é, ele tem um parágrafo, né, sobre esse André do Couto Godinho, e ele dá o nome do pai, diz que nasceu em Mariana, não é? E eu acho que você deve dar uma olhada, ele falou, porque o Arlindo Hubert é um historiador da igreja tradicional, né, assim, todo factual, ele faz história do clero, né? Ele falou, só que ele tem umas excelentes notas de rodapé. Enfim, e aí quando eu vou, aí eu, claro, enlouquecida, consegui o exemplar esse volume, né, do Hubert, da História da Igreja no Brasil, vou para o rodapé do Hubert, e o Hubert, no rodapé, de fato, coloca lá Coimbra, né? Ele coloca, na verdade, uma referência do livro de matrícula de Coimbra, onde ele encontra o nome do André e o nome do pai, etc. Bom, foi aí que eu descobri que eu falei, bom, isso pode render, né? Enfim, então, quando eu cheguei a Coimbra, né? Então, aí eu fui a Coimbra algumas vezes, né? Mas a primeira vez que eu fui a Coimbra, né? Atrás do André, eu tinha aí, então, os rodapés do Hubert que me levavam lá os livros de matrícula. E eu me lembro que foi muito engraçado, né? Porque algumas pessoas me perguntavam o que eu estava estudando, e eu dizia, bom, estou estudando esse cara aqui, né? E ele nasceu em Mariana. E naquele momento eu sabia que ele era. Eu não sabia se ele era liberto, não sabia se ele era um negro, nascido, não sei se ele tinha nascido livre, eu não sabia nada ainda, né? Eu sabia que ele tinha nascido em Mariana, que ele era um homem preto e que ele estava lá em Coimbra e era estudante de cânones, ou seja, que ele fez cânones, fez o bacharelado, né, fez a licenciatura, chegou até a formatura e não tirou o doutorado, ou seja, ele não chegou a ser doutor, mas ele chegou às portas do doutorado. Então, quando eu cheguei em Coimbra e falei que estava estudando ele, que eu disse, estou estudando esse cara. Aí eu me lembro de uns 2 pesquisadores que eles diziam assim, não, isso é impossível aqui. Não tem. Eu falei, não, como não tem? Tem. Está aqui, é ele. Ele falou, não, mas negros em Coimbra, no século XVIII? Eu falei, sim, está aqui, né? Enfim, agora estou chegando aí onde você está querendo, né? Na sua questão inicial. Então, veja só, quando eu descobri a descoberta do Godinho em Coimbra, ela me levou a descobrir outros como Godinho. Isso é interessante, né? Me levou a descobrir outros e foi muito interessante como é que eu fui descobrindo os outros em Coimbra. Porque nessa documentação, né, quando eu encontrei, bom, eu fui lá aos livros, né, aos registros dele de matrícula, aos registros onde apareciam os exames, né, fui ao registro final dele, né, e fui descobrindo, por exemplo, que o homem preto, ou seja, só é possível saber que o Godinho é preto quando a gente olha os documentos da formatura dele, os documentos finais. Nos primeiros anos ele passa sem cor, não é? Ou seja, só quando ele chega no final do curso é que a cor dele aparece. E lá em Coimbra eu me dei conta de que a cor dele aparecia como um impedimento para a ascensão dele, né? E isso para mim foi incrível, porque no último registro dele, no registro do último exame dele, né? Então é um exame que está no livro que eles chamam de informações finais, né? Onde aparecem as notas, né, que o cara não é, mas que o estudante canonista tira nos exames finais, realmente, né, nos exames de formatura, né? Então as notas eram assim, medíocre, quer dizer, as notas possíveis, né? Então o cara podia ser medíocre, né? Podia ser bom, né? Podia ser excelente, né? E o Godinho aparecia como não tem informação.
Só que era interessante, mas ele aparecia assim, era mais ainda, ele aparecia: homem preto não tem informação. E aí eu comecei a ir atrás em Coimbra, eu comecei a folhear esses livros todos de informação final, né? E comecei a ver que tinha outros. Mulato não tem informação, mulato não vem informado, pardo não vem informado. Né? Então, ao comparar esses... Bom, então me dei conta de que, de que a cor ali, né, era o que determinava a não informação. E qual era o problema de não ser informado, de não ir com nota? É que sem aquela nota, esses indivíduos eles não poderiam concorrer aos altos cargos no desembargo do Paço. Né? E eu acredito que também a falta da nota não permitiu que eles pedissem o exame, né? O exame não, que eles pedissem o ato de doutoramento. Né? Então, ou seja, aquilo era um impedimento. Né? Essa ideia do sem informação é uma coisa antiga, que tem a ver também com o impedimento da ascensão dos cristãos novos, né, em Coimbra. Depois eu fui aprendendo toda essa história. Então, bom, essa história do Godinho, né, e desses outros que eu encontrei sem informação, né, me levaram a pensar duas coisas, acho que do ponto de vista que você está colocando, né, qual a importância, então, né, da gente pensar a história desses homens mulatos, pardos e o Godinho preto em Coimbra no século XVIII. Né? Então, duas coisas. Uma é que eu me dei conta de que esses... na primeira metade do século XVIII, não é? Até porque eu estudo, né? Depois tem uma reforma em Coimbra, em 70, né? Eu não estudo Coimbra pós-reforma, mas diria o seguinte, que na primeira metade do século XVIII, até a década de 70, em Coimbra, você não tem nenhum tipo de impedimento legal, ou seja, não há nenhuma barreira, digamos, que diga que um homem de cor não pudesse entrar, não é? Na universidade. E depois eu descobri documentos, assim, né? Quando eu descobri esses outros, né, que entraram, né, em outros períodos, né? Você percebe que existe, inclusive, tem um texto interessantíssimo, né? Um dos processos que eu encontro, ele diz assim, bom, tem gente que passou em Coimbra e hoje é desembargador, ou seja, esse aqui trabalha no Paço, ou seja, né? Esses caras assumem lugares de prestígio aqui, né? Na hierarquia do antigo regime, no próprio reino, né? Então, ou seja, não existia, não estava posto ali, né? Ainda na primeira metade do século XVIII, em Coimbra, não é? Uma barreira que a gente pode chamar de racializada, de ascensão desses homens. Não é? Tanto que a maioria deles, né, muitos deles, aliás, né, que eu encontro falando nos documentos, eles falam, né, de que a gente está aqui porque nós estamos aqui pelo nosso mérito, né? Vou depois, posso explicar isso melhor, mas também nós estamos aqui, não é? Porque não há nada que diga que a gente não possa estar, não é? Ou seja, não há nada do ponto de vista legal que impeça, né, o acesso desses homens a esses espaços de poder, né? E aí foi muito legal, porque eu comecei a me dar conta, a partir do Godinho e desses outros homens que estão ali em Coimbra no século XVIII, e aí a gente pode fazer um exercício um pouco, a gente aqui para pensar, né? Se a gente for olhar o cenário, né, intelectual e político, vamos pensar no Brasil Império, né? Vamos pensar as primeiras décadas aí do século XIX, não é? Ou vamos pensar o mundo intelectual aí, né? Até a primeira metade do século XIX, não, até o final do século XIX no Brasil. Eu tenho certeza que vocês conseguem lembrar muito mais homens de cor, homens negros, né? Em lugares de prestígio, no âmbito da política, né? E no âmbito do mundo intelectual, do que vocês conseguem listar no início do século XX. Eu tenho certeza, né? Vamos pensar no conselheiro Rebouças, na sua família, nos seus filhos, né? Vamos pensar no Acaiaba Montezuma, né? Lá no Império, ou seja, vamos pensar depois, né? Toda uma
uma intelectualidade, né, importante, abolicionista, negra, e pensar que muitos desses indivíduos passaram pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, passaram, né, pela Escola de Direito do Recife, pela Faculdade de Medicina da Bahia, não é? Isso, na verdade, eu acho que é um elemento, é um jeito interessante da gente pensar o que eu tenho chamado aí, né, de uma história do racismo, não é? Ou seja, como... então, primeiro, o que eu estou querendo dizer, eu acho que isso que a minha pesquisa mostra, ou seja, não é que não existissem hierarquias e demarcadores, não é? Sociais, né, no século XVIII, não é? Que tivessem, né, que tivessem como alvo, né, as populações escravas e os seus descendentes. Não estou dizendo que isso não existisse, mas o que eu estou dizendo é que esses demarcadores, né, sociais impostos no século XVIII, não é? Eles não têm o mesmo efeito, não é? E não tem de exclusão, não é? Que você vai encontrar nos demarcadores raciais do início do século XIX, não é? Ou no século XIX, não é? Porque o Godinho, né, ele entrou em Coimbra, né, ele entrou em Coimbra, né, ou seja, fez o curso todo, foi impedido de fazer o doutorado, né, você teve ele foi impossibilitado de concorrer, né, ao alto cargo no Paço, outros caras igual a ele recorreram, né, e conseguiram ter o doutorado, conseguiram, né, ou seja, ascender, outros de fato como ele não conseguiram, não é? Mas o que vai acontecer? Por isso é que é tão estranho você pensar num homem, né, num homem negro em Coimbra no século XVIII. O que vai acontecer no século XIX é que esses homens, de fato, não estarão lá, porque tem alguma coisa que vai ser o pressuposto, né, que vai informar que eles não estão lá. E esse é o pressuposto do racismo. Né? Ou seja, o racismo ele estabelece o pressuposto de que esses caras não estarão lá. Não é? E é por isso que ele cria na gente, e aí é o meu espanto quando eu vejo o Godinho lá, ele cria na gente, inclusive, essa imagem de que eles, talvez não, de que eles nunca estiveram lá. Entendeu? Ou seja, vocês entendem? Ou seja, essa ideia de que o racismo cria uma naturalização, sabe? Da exclusão, ou cria uma naturalização de uma hierarquia, né? Que faz com que a gente imagine, né, que isso é impossível, né? Que foi o meu espanto diante do documento. Eu falo, não, isso não é possível. Né? Então, acho que a história do Godinho é isso. Assim, para mim, ela tem sido uma boa história para pensar a história dos marcadores sociais da diferença que vão que vão depois, digamos que, preceder, né, aquilo que é a hierarquia racial, não é? Que, de fato, é o que a gente vai ver. Então, de fato, quando vai chegar no século XIX, a gente não vai encontrar mais esses caras em Coimbra. Né? Enfim, é isso. Eu acho que eu não sei se eu respondi exatamente, não sei se eu cheguei onde você queria. Não, mas é muito interessante, porque quando você traz a questão do século XIX e essa questão da produção do apagamento desses sujeitos, ele é apagado, inclusive, da missão que ele fez no Congo. E aí é interessante a gente pensar de que forma esse sujeito que nasceu em Mariana, estudou em Coimbra, mas estudou e se tornou um clérigo, foi para uma missão, né, na qual ele teve um importante papel de ligação com esse reino que estava em crise sucessória, articulando a religião, né, articulando essa missão católica no Congo. E aí, se você puder falar um pouco dessa presença de religiosos nessa parte da África, como que esses sujeitos em trânsito eles vão construindo esse catolicismo africanizado que você tanto trabalha também. Acho que é interessante para a gente trazer também a partir dessa trajetória do Godinho. Sim, isso é bem interessante. E eu acho que também uma coisa que me chamou muita atenção nessa apresentação do Godinho, que eu até mencionei aqui, né? Porque, assim, é uma missão, tem 22 missionários, né? Ele chega em 1779, você tem um momento de uma crise missionária, né? Você tem uma escassez, né, tremenda de missionários na região, né, do Congo-Angola, né?
Ao mesmo tempo, as autoridades portuguesas estavam querendo restringir a entrada dos capuchinhos, né, que tinham sido os missionários, uma ordem muito importante, sobretudo no Congo, né, e eram os preferidos do rei do Congo. Eles sempre dizem, né, nós queremos capuchinhos, a gente não quer jesuíta nem carmelita, a gente quer capuchinho, né? Enfim, tem toda uma história aí, né, que envolve os capuchinhos, mas enfim, então você tem uma crise, digamos que missionária. O Godinho chega com 22, esses 22 missionários, quer dizer, você está voltando missionário, né, em Angola, no Congo todo, mas não, na conquista toda, né, mas eles destinam 4 à missão do Congo, né? Agora, é muito interessante, porque desses 4 que são destinados à missão do Congo, o Godinho é o único que chega lá, né, que consta na sua apresentação de que ele vai a essa conquista com ardentes desejos de ir à missão no Congo. Ou seja, ele queria ir para o Congo. Então, e essa é uma das questões da minha pesquisa que eu ainda estou pensando muito a respeito dela. Ou seja, por que será que ele queria ir ao Congo? Ou seja, quando ele vai para Angola, ele já tinha o Congo ali como seu, né, como seu objetivo, né? Eu pensei em 2 coisas, e uma acho que antecede a própria formação dele em Coimbra, não é? Que é o fato de, bom, eu descobri o Godinho Mariana, né? Claro, descobri que ele, né? Descobri o Godinho Mariana, assim, descobri a mãe do Godinho, né? Depois de muitos, uma história também maluca, mas demorei. O nome do pai dele eu já sabia desde o Arlindo Hubert lá, mas o nome da mãe dele eu descobri em Coimbra, né? Porque eu descobri uma cópia da certidão de nascimento dele, né? Então, descobri a mãe dele, que é uma mulher chamada Vitória Mina, né? Descobri que a Vitória, né, era escrava de uma outra escrava Mina, chamada Domingas Pereira, né? Mas descobri também que junto quer dizer, que a Domingas Pereira, ela era senhora da Vitória, dos 2 filhos da Vitória, que era o André e a irmã dele, que devia, não sei se é mais nova, eu acho que deve ser mais velha, porque aparece ele como cria da Vitória, né? Então, e a irmã, e aparece uma outra escrava, né, junto que compõe essa família, né, essa família da senhora Domingas Pereira, a Vitória, o André, a Luísa, que é uma Maria Conga, né? E aí a minha viagem, né, de pesquisa, quer dizer, que é uma viagem um pouco, quer dizer, você reconhece que você tem congos em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII, né, e que o Godinho não só conhecia essas pessoas que vinham do Congo, mas ele conviveu com a Maria Conga, né, que era, né, do mesmo núcleo, né, da Domingas Pereira e da mãe dele, né? Então, uma das hipóteses que eu comecei a levantar ou seja, talvez o Godinho já soubesse sobre o Congo, né, lá criança, em Mariana, quando ele cresceu, né? Eu falei, talvez ele já tivesse, inclusive, alguns rudimentos, né, da língua do Congo, de que Congo, porque ele pode ter convivido com a Maria, mas com outras pessoas do Congo, né? Então, ou seja, o Congo, então, não era alguma coisa que não existia na cabeça do Godinho, ou seja, antes dele ir para Coimbra, né? E certamente ele foi, certamente não. A minha hipótese é de que isso talvez tenha sido uma referência importante para ele, né? Depois, eu fiquei imaginando que a escolha pela, ou seja, por que ser padre, né? Então, veja só, então é isso, quer dizer, quando ele não vai informado, né? Ou seja, quando não tem informação, né? Lá no livro de Atos finais, no livro de informações finais dele, bom, ele não podia concorrer, ou seja, ele não podia seguir, digamos que 2 caminhos que eram caminhos naturais, né? De um estudante de cânones, né? Ou que seria, né? Prestar concurso no desembargo do Paço, né? Para um cargo na magistratura, né, no reino, ou até mesmo na colônia, e também ele não podia, né, chegar lá ao final da carreira, no ápice, ter o título de doutor e pronto, sou doutor, né?
Agora, a outra opção, né, do estudante canonista era a vida religiosa. A vida religiosa, assim, era a ordenação sacerdotal, não é? E nessa hierarquia do antigo regime, isso é bastante interessante, né? Ou seja, havia uma brecha, né, para os homens de cor, né, na ordenação sacerdotal, não é? Ou seja, e isso tinha a ver muito, inclusive, com a demanda, né? Não, falta missionários, falta religiosos, né? Mas também tem a ver com o contexto, né? Eu me lembro de uma história interessantíssima de um cônego negro, né, em São Tomé e Príncipe, né? Que eu li há algum tempo, né? Ou seja, sugerindo que a possibilidade, né, de um homem de cor seguir a vida religiosa tinha a ver com fatores também de locais, ou seja, né, o quanto ele podia se inserir naquela sociedade porque tinha uma brecha, porque precisava de sacerdotes, né, ou seja, porque ele podia ali ganhar a disputa local, né, e dependia do bispo. O Anderson, né, que é o Anderson... que é professor na Unirio, Anderson Machado, né? Ele está fazendo uma pesquisa incrível, né? Não sei se vocês sabem, sobre sobre o clero de cor no Rio de Janeiro no século XVIII, né? E outro dia foi muito engraçado, porque eu assisti uma live dele e ele estava me falando que ele encontrou um dos caras que eu encontrei sendo ordenado em Luanda, lá no século XVIII, né? Bom, enfim, mas só para fechar esse parênteses, então dizer que é isso, ou seja, então a vida, então, ou seja, de alguma forma eu posso dizer que ser sacerdote foi uma escolha possível para o Godinho, né? Dentro de um cenário onde outras escolhas, né, ele não pôde fazer, né? E ele escolheu ser clérigo secular, uma outra coisa também interessante, ele não entrou para nenhuma ordem religiosa, não é? Ele se tornou clérigo secular. Né? Quando ele chega, então, a Angola, né, embora ele fosse o mais graduado, né, daquele grupo, inclusive ele era o mais graduado no grupo dos 4 que vai para o Congo, não é ele que é destinado a ser vigário geral no Congo. Né? Foi um outro sacerdote. Né? E aí ele vai ocupando um lugar importante nessa missão do Congo, né? Por também são as coisas da história, né? Ou seja, eles vão em 4, né? E de repente não, 2 morrem logo no início, um morre logo no início, né? Que eles estão a caminho do Congo, né? E um outro morre algum tempo depois, e eles acabam ficando em 2 nessa missão no Congo, né? E aí, só para terminar, ou seja, esses 2 indivíduos, né, que é o André do Couto Godinho e o Rafael Castelo de Vide, né, que era um religioso, português, etc., eles acabam ocupando um papel, ou seja, essa missão ela já tinha um papel político importante, não é? Que era tentar restabelecer relações diplomáticas com o Congo, né? Por razões que depois a gente pode conversar, mas que tinha a ver, inclusive, com a presença, né, de estrangeiros ali nos portos do norte, né? Ou seja, as autoridades de Luanda sabiam não, estavam com receio, né, e vai continuar até o século XIX, assim, né, de que eles podiam perder essa região norte de Angola. Então, estabelecer boas relações com o Congo era fundamental. Não é? Então, ou seja, também, o Godinho e o Castelo de Vide, os 2 que permanecem ali nessa missão, né, acabam sendo figuras centrais, né, nesse jogo diplomático, né, então, ou seja, tá vendo? A missão tinha um objetivo religioso, mas a religião tinha, evidentemente, um objetivo político. Isso aparece nos escritos do Castelo de Vide, e acho que na única carta escrita que eu encontrei do André também. Professora, nessa questão que você tem apontando da importância das missões católicas no Congo, né? O cristianismo na África tem uma conexão até bastante antiga que remonta até a antiguidade, né? Se a gente for pensar o Egito, a Etiópia, mas essa região da África Central que a gente está falando, do Congo, de Angola, é uma relação que a gente pode dizer que é um pouco mais recente nesse processo da expansão marítima portuguesa. O catolicismo chega nessa região através do contato com os portugueses.
E aí uma coisa que assim, as pessoas geralmente pensam que a religião católica ela é só imposta para os africanos e eles não têm a capacidade de reelaborar essa religiosidade. E o que você vem mostrando aí com a trajetória do Godinho e de outros é a capacidade não só dos africanos, mas até dos que nasceram no Brasil, né, que pertencem a essa comunidade africana, na diáspora, de reelaborar essa religiosidade católica. Então, eu gostaria muito de ouvir a senhora, eu acho que os nossos ouvintes também, sobre como é que era essa relação do catolicismo no Congo. Como é que foi essa relação entre europeus e congoleses? Se era uma relação tensa no início, ou no início era mais amistosa, depois foi se tornando mais conflituosa, e tentar entender um pouco melhor como é que esses africanos reelaboram também essa religiosidade católica, né? Como o Godinho vai fazer, porque no final da vida ele vai terminar como missionário no Congo, né? Eu achei isso incrível. E se a senhora puder comentar sobre isso. Ótimo, Vitor. Assim, me dá a oportunidade de continuar, né, na questão que o Marcos já tinha colocado. Então, veja só, isso é bem interessante. Quando o Godinho chega em Luanda, que é dezembro de 1779, a chegada dele coincide aí com a chegada de uma missão que estava vindo do Congo, uma missão, desculpa, de uma embaixada, né, que tinha sido enviado pelo Dom José I, né, que era o rei do Congo, que naquele momento estava indo a Luanda, né, pedindo, entre outras coisas, missionários, né, que pudessem ir ao Congo para que ele pudesse ser coroado, né? Então acho que isso, então, ou seja, o rei do Congo, não, Dom José de Água Rosada, acho que Nepache Giacana, né, estava dizendo que ele queria muito levar missionários, né, para Mibanza Congo, para que pudesse ocorrer a cerimônia de coroação dele, né? Então, como é que isso, ou seja, como é que acontece então ou seja, esse processo, né, que faz com que, né, no final do século XVIII, né, a presença de um missionário, ou seja, né, a bênção de um missionário cumpre um papel central numa cerimônia de coroação de um rei do Congo. Então, essa história começa justamente lá, né, no século XV, XVI, né, com a chegada, né, dos primeiros europeus missionários à costa ali, à foz do Rio Congo, né? Então, evidentemente que, bom, essa é uma parte da história, né, da expansão portuguesa, né, que todo mundo já sabe, ou seja, uma expansão ou seja, que tinha interesses comerciais, né, econômicos, não é? Mas que também tinha como interesse, né, fazia parte do grande projeto da expansão, o projeto da expansão religiosa, ou seja, o projeto da expansão do catolicismo. Né? Então, ou seja, era fazer comércio, né, e converter esses novos povos, né? Ou seja, é isso que aparece lá em 1492, né, com aqueles que estão chegando na costa do Congo. E aí é muito interessante, porque, então, ou seja, o interesse comercial, né, e o interesse da conversão, lá né, do final do século XVI e aí século XVII adiante, encontra, digamos que, uma espécie de consonância, né, ali na região do Congo, e que depois vai se quebrar, né, sobretudo o interesse comercial, né, à medida que o interesse comercial vai se tornando paulatinamente interesse pelo tráfico de escravos, interesse pelas pessoas, isso vai ser alguma coisa destrutiva, né, do ponto de vista da organização política do Congo, né, mas do ponto de vista religioso, que eu acho que é isso que você está querendo saber, né?
Por que é que a aristocracia do Congo, não é, se interessa pelo cristianismo, não é? Se interessa pelo catolicismo, não é? Porque muita gente da costa, né? Ou seja, os nobres, os senhores da costa, os aristocratas, depois o próprio rei do Congo vai ele mesmo ser batizado, né? Porque a religião católica ela foi entendida, não é, por essa aristocracia política do Congo como um elemento que ela podia utilizar para a sua legitimação política. O catolicismo seria, não é, seria não só, né, um referencial um referencial um referencial não, mas uma fonte, né, digamos que de poder espiritual, né, mas também seria, né, uma legitimação do poder, uma fonte de legitimação do poder político, não é? Isso tem a ver com, acho que, com toda uma lógica da organização social do Congo, não é? Que tanto os missionários percebem logo quando chegam, mas também, né, os comerciantes vão logo notar, não é? De que o rei do Congo, ou seja, o trono de Mbanza Congo, não era alguma coisa que era garantido, né, para os filhos do rei do Congo, não. Ou seja, toda vez que morria o rei do Congo, que morria, né, aquele que ocupava o trono do Mbanza Congo, o que você tinha era várias famílias elegíveis, né, ou seja, várias famílias podiam dizer, não, agora é nossa vez de ocupar Mbanza Congo, né? A morte de um rei, né, costumava ser um momento de muita tensão, inclusive de guerra e de disputa, não é? Porque você tinha que negociar aí, né? Como é que vai ser agora a substituição, né? Quem é que vai ter a legitimidade para assumir, né, o poder de Mbanza Congo? Então, essa aristocracia política do Congo, né, que assume o cristianismo, né, que se converte ao cristianismo, né, e aí tem Dom João, que é o primeiro rei, né, e depois Dom Afonso, né, que vai ser o rei católico cristão do Congo mais importante. Se percebe que eles tomaram, então, sabe, o privilégio, não é, da conversão católica como um elemento legitimador, não é, do seu poder não, né, mas do seu lugar político em Mbanza Congo, e isso acabou entrando num jogo que era também assumir determinadas práticas, né, políticas que vinha com o catolicismo e que era muito importante para esse grupo, que era, por exemplo, estabelecer que a sucessão fosse de pai para filho, né? Então, ou seja, não é à toa que o Dom João, que é o primeiro rei que se converte, né, ele tenta adotar, digamos que, algumas práticas políticas. Então, a religião, né, fazia parte, então, de um conjunto de outras práticas políticas, né, que legitimasse, então, a sua continuidade de poder. Então, acho que essa é uma parte da história. Agora, tem a outra parte da história, que acho que também é isso que você estava querendo saber, né? Ou seja, à medida que os missionários vão levando, né, a mensagem, quer dizer, não é só a aristocracia do Congo que se interessa pelo cristianismo, né? As populações também têm interesse em ouvir a mensagem cristã, né? Agora o que também é muito interessante, né? Ou seja, essas pessoas liam, né, a mensagem cristã, né, a mensagem católica, né, a partir dos seus próprios referentes culturais, né? Então, tem um movimento que acontece, que é um movimento também político, né, que envolve, né, poder de aristocracias no Congo no século XVIII, que é a história da Dona Beatriz Quimpavita, que acho que é um ótimo exemplo, né, de como a religião católica, ela serve, né, ao poder das elites, né, mas ela também se espraia por outros grupos, né, e é relida, né, ou seja, que eu acho que é um movimento muito interessante, né, que é pensar que se para os missionários, né, os africanos, os congoleses estavam se convertendo, né, o que a gente pode bem ver em muitos momentos é que eles estavam, na verdade, incorporando, né,
o cristianismo ou o catolicismo, né, dentro, né, do seu... Ou seja, era muito mais a ideia de agregar o catolicismo, né, à sua cultura e aos seus referentes culturais e políticos, do que trocar uma coisa por outra, é isso, né? Porque a ideia da conversão cristã é isso, né? Isso, eu deixei de ser isso e passei a ser outra coisa. Não era, né, uma aculturação, né, na verdade. Exatamente, exatamente. Né? O que acontece é que as pessoas elas vão incorporando, né, referentes importantes do catolicismo, né, do cristianismo, porque tem várias coisas. Tem um documento que é muito... Um desses documentos que eu acho muito interessantes, que é um missionário, né, que está avançando, né, inclusive um missionário que vai para o Congo depois do Godinho, já no final na década de 1790, né, que é um cara chamado Raimundo de Comano, né? Então ele disse que chega lá, ele fala assim: nossa, eu chego no Congo e as populações eu vou chegando, né, numa mibata, e as pessoas chegam assim, Ananga batismo, né, Anamunga batismo, Anamunga batismo, Anamunga batismo. E aí, o que é Anamunga batismo? É comer sal, a gente quer comer sal. Então ele dizia assim: olha como eles clamam pelo batismo, eles querem ser batizados, eles querem comer sal. E aí ele fala assim: passei numa região, as mães traziam as crianças para serem batizados, batizei 100, 200, 300, 400, etc. Ele fala: mas casar, só consegui casar uns 2 ou 3, ninguém quer casar, né? E aí ele ficava dizendo assim: mas eles querem o batismo, né? Então, batismo 300, 400, 500, mas eles não querem o casamento cristão. E eu tenho, inclusive, uma aluna agora que está estudando, a Gabriela, que está estudando a região de Kisama, né, que é uma região no sul de Angola, que é uma região importante por causa das salinas, né? E uma das coisas que a minha aluna está estudando, a Gabriela, é o quanto as salinas, o controle das salinas, né, ele era importante não só por uma questão material e comercial, mas porque o sal é um elemento, digamos que, mágico, religioso. Não sei se vocês conseguem entender, ou seja, o sal ele tem todo um lugar, né, nessa relação entre o mundo, sabe, dos vivos e dos mortos, ou seja, quem detém, né, o controle das salinas, né, tem um poder que é para além do poder material de poder vender o sal, né? Então, quando essas pessoas pediam Anamunga batismo, quer dizer, queremos comer sal no Congo, né? O que não é novidade que eu estou dizendo, mas que outros autores já chamaram a atenção, ou seja, queremos comer sal, ou seja, a gente quer, na verdade, se apropriar desse poder aí que você está trazendo com esse sal que você está nos oferecendo, né? Agora, casar significa você abrir mão da poligamia, né? Que é um elemento muito importante na sedimentação das alianças políticas naquele... Então está explicado. Por que eles querem comer faziam sal? Um filtro bastante grande do que era interessante e o que não era para aquela cultura, né? Exatamente. Então é isso que eu estou te falando. Ou seja, então é uma lógica que você incorpora, né? Relê, né? Mas, ou seja, isso não é a lógica da conversão, né, que aparece, quer dizer, à luz dos missionários, né? Então, assim, acho que a gente pode depois continuar, né? Mas acho que um pouco... É bem interessante, porque, assim, demonstra muito como que eles agem, né? Como que eles vão usar aquela religião ali para os interesses próprios deles, né? Seja para reafirmar o seu poder, seja para você fazer a ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo das inquices, porque o Saulo tem esse poder mágico também de cortar os poderes negativos, né? Então, assim, você tem essa questão, né? À toa que o Saulo é importante dentro das religiões afro, né? No Brasil. Olha que então, interessante, assim, isso eu não sabia. Eu não sabia. Tem uma certa importância também. E aí, enfim, eu acho muito interessante assim, trazer essa questão, essa relação. Então, atravessou o Atlântico também. Interessante. Né? Tem algumas coisas que marcam. Pode falar, Felipe.
E essa coisa do lado da incorporação também, Lucilene, que é isso, as religiosidades centro-ocidentais, né, africanas, elas têm essa coisa de fagocitar, né, todo elemento novo, né, e aí reestrutura aquilo. São bem-vindos elementos novos, né, tipo, os Lenis falava isso nas aulas, eu lembro muito disso. E, tipo, e isso aconteceu com esse cristianismo africanizado que você está trabalhando, né? Então é bem interessante. Certo, então, mas é interessante isso do sal atravessando as fronteiras, atravessando o Atlântico, porque, e acho que indo para a pergunta, para a observação do Felipe, tem vários elementos, eu acho, né, que a gente tem, quer dizer, acho que várias pessoas têm pensado, né, o quanto essa lógica, né, de que você de que as religiões, né, ou as centro-africanas, elas na verdade não são de conversão, né, mas são muito mais de incorporação, né, de reler, né, de reinventar, não é? Mas de não abandonar, não é? Os seus referentes. Eu estou pensando pensei em duas coisas aqui interessantes. Uma também um documento que eu encontrei, né, lá no doutorado, né, que era assim, era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né, assim, era um documento que dizia assim, olha, aqui é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que estava sendo enviado para a Bahia para ser restaurada na Bahia, né, a Bahia, né, no século XVIII, né, era um centro importante, né, político, mas também, né, artístico, tal. Então era uma remessa, então, enviando para a Bahia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição para ser restaurada. E aí aparecia uma descrição, né, assim, então, nesse documento que dizia assim, essa imagem, ela foi resgatada entre o gentil Maungo e Moçosso, acho que era isso. E aí eles descreviam um pouco, né, como é que ela estava estragada, né? E aí a descrição dessa imagem de Nossa Senhora da Conceição estragada assim, me lembrava um pouco assim, me parecia, né, que a Nossa Senhora da Conceição tinha virado um inquice, sabe, assim, cheio de pregos. Eles encheram a Nossa Senhora da Conceição de pregos e ela tinha se transformado no inquice. E ela estava lá. O documento diz exatamente isso. Assim, eles resgataram essa imagem que estava confundida entre os ídolos maungos e moçossos. Ou seja, eles incorporaram a Nossa Senhora da Conceição, né, aos outros inquices que estavam lá. Né? Eu acho que esse documento acho que é uma das coisas que eu acho incrível para poder pensar essa ideia, né? Ou seja, eles não trocaram, né, nada pela Nossa Senhora da Conceição. Ela, na verdade, foi incorporada. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala dessa cultura negra no Brasil, imperial, colonial, a gente acha que é criada aqui, né, desse lado de cá do Atlântico, mas, na verdade, do continente africano, eles já estão se apropriando do sal, já estão se apropriando de Nossa Senhora da Conceição. Então, realmente uma troca no Atlântico mesmo, né? Está circulando. Sim, eu acho isso incrível. Sim. E eu lembrei, a última coisa que eu queria comentar nesse sentido é que eu lembrei agora da história, também é alguma coisa que o Bob Slane já conversou, já falou o Felipe já deve ter ouvido, né, o Bob falar sobre isso, né? Mas é a história do caboclo, né? Ou seja, o quanto o caboclo é centro-africano, né? Ou seja, a lógica do caboclo nos candomblés, né, do Brasil, é uma lógica centro-africana, né? Que é esse reconhecimento de que quando você chega num novo espaço, né, num novo local, né, você precisa reconhecer os antepassados daqueles, né, ou seja, os donos da terra, né? Ou seja, você precisa reconhecer aqueles que estavam lá antes de você. Não é? E você reconhece isso, inclusive cultuando, entendeu? Dando alimento, dando de comer, ou seja, né? Antes de comer, né? Antes de render graças aos seus, né, antepassados, você precisa reconhecer os antepassados daqueles que estavam ali antes de você, né?
Quer dizer, e o Bob, né, já conversou com a gente em outros momentos, já conversei com outras pessoas, né, que também têm feito a mesma interpretação, né, sobre o candomblé de caboclo, né, ou seja, então, essa lógica, né, e é interessante, ou seja, essa instituição, né, que é o caboclo nos candomblés brasileiros, né, ele justamente traz isso, ou seja, então a ideia de que, né, os senhores donos da terra, né, eles não têm que ser apagados, não, muito pelo contrário, eles precisam ser respeitados, né, e cultuados, ou seja, então é por isso que eles passam a fazer parte do nosso panteão, né, entendeu? Ou seja, então, né, o caboclo, né, indígena brasileiro, ele é incorporado ao panteão africano, justamente porque você reconhece, né, de que aqueles que chegaram antes de você, né, precisam ser respeitados e reverenciados, né? Então, eu acho isso um outro elemento, né, dessa lógica centro-africana que atravessa o Atlântico, né? Enfim, interessante, importante, né? Silene, essa fala foi maravilhosa. Acho que todos os nossos ouvintes estão adorando esse episódio, com certeza. Muito potente a sua fala. E eu queria fazer só uma última pergunta dessa roda de saberes, né? Eu tive a oportunidade, né? Eu e o Vitor também, de ler o seu doutorado, né, o Rosário dos Angolas, né, e é muito engraçado, porque como você falou, você queria estudar irmandades, né, você queria estudar irmandades, aí foi para essa crença do Rosário dos Pretos, etc., né, que os angolas cultuavam, etc., e é muito interessante porque você foi percebendo ao longo do tempo, nas pesquisas, isso foi com certeza uma cobrança de banca, aquela coisa toda, e tipo, essa crença, ela não está isolada aqui, né, essa crença é compartilhada no Atlântico Negro. Né? Essa crença está em Portugal, essa crença está no Congo, essa crença está na África, e aí você propõe a ideia do cristianismo africanizado, aquela coisa toda circulando pelo Atlântico nesses 3 lugares, nesses 3 continentes, basicamente. Então é uma tese muito potente, tá aqui no Pega Visão para a galera ler, para ler o André Couto Godinho e o Rosário dos Angolas, mas a minha pergunta tem a ver com isso, com tipo, a atividade de pesquisa acoplada à atividade de ensino. Aí vamos lá. Esse movimento que aconteceu com você, de estudar a escravidão aqui, para depois pensar a África, quem sabe, como um sintoma, uma consequência da pesquisa, atingiu a maior parte dos historiadores brasileiros que estão hoje estudando África. Então, esse deslocamento entre história da escravidão para a história da diáspora, de história do continente africano, é muito sintomático. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi esse processo porque hoje você é concursado em História da África no Departamento de História da Unicamp, né? Então eu queria entender como foi esse processo de ter se tornado professora de História da África em consequência de suas pesquisas sobre História da Escravidão no Brasil. Isso é uma pergunta que a gente está instigado para saber um pouco de você. E o que te entusiasma para continuar os estudos, né? A gente vendo o livro que você publicou agora, África, Margens de Oceanos, a gente vê aquela coletânea de artigos muito bons sobre pesquisas recentes sobre a história da África, e a gente quer entender como você enxerga o futuro das produções sobre o tema a partir dessa publicação, esse ensaio enorme que você e o Roquinaldo publicaram. E, por último, como esse livro ajuda a você instigar alunos da graduação a pesquisar a África também. Tipo, não só a história da escravidão, mas a história da África e da diáspora africana. Então, eu queria que você falasse esse processo individual de você se tornando professora de ensino de história da África na Unicamp, e como você enxerga essas produções para a nova geração, para que eles estudem a África como primeira opção, digamos assim. Aqui só tem pergunta difícil, né? Vocês têm que ver. Bom, acho que. Bom, mas são todas muito interessantes, mas estão todas muito difíceis, né? Então, vou tentar. Eu acho que da escravidão para a África, eu estou pensando aqui. Você está certo, ou seja, é um movimento. Primeiro, assim, acho que é um movimento que a historiografia brasileira da escravidão começou a fazer lá nos anos 80, né? E eu acho que certamente tem tudo a ver, né, com aquelas, né, com aquilo que a gente chama de uma nova historiografia da escravidão, que começou a prestar atenção, né, para a experiência dos escravizados e dos libertos, né,
E ao pensar na experiência, você, no final das contas, tinha que reconhecer que a experiência deles não nascia com a escravidão, ou seja, eles tinham uma experiência que antecedia a condição de escravo, e de que essa experiência contava muito na maneira como eles viviam, né, reagiam, resistiam ou reinventavam as suas vidas ali no bojo, né, das sociedades escravistas, né? Então, acho que isso foi um movimento que não tem mais volta, né? Ou seja, se a gente tinha pouquíssima gente fazendo isso nos anos 80, eu acho que é dificílimo hoje, né? Um trabalho que trate da escravidão, né, em qualquer parte do Brasil, que não pare para dizer assim, bom, mas eles, né? Ou seja, aqui é gente que vem do Congo, aqui é gente que vem da Costa da Mina, e muita gente que faz... Porque acho que assim, acho que até quando eu comecei, você tinha muito, acho que o primeiro movimento, quer dizer, o movimento mais comum naquele momento era ficar atenta para as origens africanas no sentido de pensar as nações, né? Então as nações, então os Angolas, né? No caso da Bahia, né? Os Jejes, os Nagôs, ou seja, então você tinha o reconhecimento de que você tinha as nações africanas na diáspora, então você tinha que reconhecer, né, quais eram essas nações, né? Eu acho que o movimento que começa a ser feito, né, quer dizer, eu faço parte, né, da geração que começa a fazer esse movimento, que é começar a atravessar o Atlântico, né? Ou seja, não só reconhecer que tinha nação, e que essas nações vieram de um lugar da África que estava ali apontadinho no mapa, mas é você atravessar o Atlântico e ir atrás da experiência africana dessas pessoas, né? Então, e aí por isso que você atravessa o Atlântico e vai aos arquivos, né? Eu e vários colegas fizemos isso, quer dizer, então você vai aos arquivos, né, de Angola para tentar entender quem são esses Angolas, né, que chegam na Bahia no século XVIII, né? Então, acho que esse foi um movimento que eu fiz, assim, do ponto de vista da historiografia, né? Eu acho que do ponto de vista, assim, de uma... Eu não sei, comecei a pensar que eu acho que eu sou de uma geração também, né, de historiadores negros, né, que é essa geração que estava... Como é que... Ou seja, para a gente, acho que para a minha geração, né, de historiadores negros, ou seja, acho que era muito importante, não é, trazer à tona, não é, a agência, não é, mas não a agência dos escravizados, dos africanos, né, no sentido abstrato, né, mas trazer a vida dessas pessoas, né, à tona, né, até porque não dá para negar, ou seja, a gente tá falando das nossas próprias vidas, ou seja, dos nossos próprios antepassados, né? Então a ideia de você trazer a experiência africana, eu acho que fazia parte aí, né, de todo um reconhecimento, né, ou alguma coisa que acho que movia essa geração, né, de que afirmar a nossa história, né, o movimento de afirmação da nossa história é um movimento de afirmação de que a gente tem uma origem, de que a gente veio de um lugar, sabe, de que a gente veio de um lugar do qual os nossos antepassados são pessoas que têm histórias, né? Ou seja, então eu acho que a ideia era radicalizar isso, né? Então acho que teve e depois acho que também tem toda uma coisa do movimento negro, né? Da minha geração, né? A África teve um lugar muito importante para os movimentos negros da minha geração, né? E outro dia alguém estava comentando, quer dizer, e era uma África, assim, acho que eu não gosto muito de fazer essa distinção, né? Mas eu acho que, assim, de um lugar, acho que de uma parte, acho que tinha uma África, né? Que é o lugar, né? Das nossas origens, dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, mas também uma África, né? Entre aspas, mítica, mas também tinha uma África muito real, que era a África dos movimentos de independência, não é? Que era a África das lutas contra o apartheid, que estava ali no jornal da imprensa negra, do MNU, não é? Do Jor Negro, ou seja, eram páginas, né, que estavam cheias dessa África que está aqui, né? Ou seja, né, que está contemporânea a nós mesmos, né? Então eu acho que então acho que era isso, acho que era isso, acho que é o movimento da historiografia pela experiência, né? Que não pode desconhecer, né? Que essa experiência são experiências africanas
e diversas, né? Ou seja, então não é uma África também genérica, né? Ou seja, é Angola, é Congo, é a Costa da Mina, né? Mas à medida que você atravessa o Atlântico, é Angola, Congo, Costa da Mina, mas aí passa a ter nomes de localidades, entendeu? Passa a ter referências que são geográficas precisas, né? Então, chega daquele mapa da África em branco, né? Mas também não é mais o mapa da África, né, dos portos de embarque, mas também não é mais o mapa da África dos bantos e sudaneses, não, né? Ou seja, na verdade, o esforço de você, né, entender de fato que, né, que mundo é aquele, que histórias são aquelas, né, que experiências são aquelas. Então, acho que esse foi o meu movimento. O que me entusiasma nessa e o que isso pensando no futuro das produções, né, na minha e também, né, de vários colegas e tudo mais, e no livro, né, que eu organizei com o Roquinal, eu acho que é pensar, eu estava pensando isso outro dia, né, cada vez mais isso para mim é evidente, né, que me interessa, eu acho que isso foi meu doutorado, essa é a pesquisa com Godinho, e isso tem a ver com as coisas que eu estou querendo fazer agora, né? Eu acho que me interessa pensar uma história cada vez mais transnacional, né? E pensar que determinados temas, determinadas abordagens, né, da história do Brasil no contexto da escravidão, não ou, sabe, no contexto do século XIX, né, que é né, sei lá, das primeiras décadas do século XIX que me interessam, né? Ou seja, esses temas que me interessam, né, essas histórias que me interessam, né, que é uma história que tem a ver com, como eu já falei, com a escravidão, né, com a experiência negra, com as histórias da cidadania negra, né? São temas que eles exigem o reconhecimento dessa conexão, né, atlântica, sabe? Essa conexão do Brasil com a costa da África, né? A história do Godinho é isso, quer dizer, o Godinho é isso. O Godinho é um cara que nasce, né, em Mariana, né, que vai estudar em Coimbra e que vai parar, que vai morrer, né, vai missionar e morrer no Reino do Congo. E eu acho que a história do Godinho é uma história que é muito importante, ou seja, me ajuda, eu acho que é uma história, a trajetória do Godinho, eu acho que ajuda a gente a pensar essa história do racismo, eu acho, né? Mas veja só, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo, se eu ficasse com Godinho em Mariana, né, e não me deslocasse para Coimbra, né, e não fosse para o Congo, né, talvez eu tivesse uma visão muito, muito limitada, né, quer dizer, é possível, né, mas eu acho que é uma visão que seria mais limitada do problema que eu estou colocando, né, que é o problema de como é que, né, o que era possível, né, para uma pessoa livre ou liberta de cor, né, negra no século XVIII, em diferentes lugares, sabe, do mundo atlântico, né? E o que muda, né? Ou seja, o que muda, né? Ou seja, nesses diferentes contextos, mas também de que forma aquilo que essas pessoas vão acumulando nos diferentes lugares, né, faz com que ela também mude a sua própria trajetória, ou seja, interfira, né, na sua vida e na vida dos outros. Então, eu acho que, assim, não sei, o que eu fico pensando no futuro é que para o futuro, né, de pesquisas, das coisas que eu estou fazendo, né, é que me interessa muito, acho que esses deslocamentos pensar isso, ou seja, determinados temas, eu acho que a história do racismo é um deles, né? Eu acho que ele precisa desse enquadramento, sabe? Que não dá, porque sem recorte nacional, né? Ou seja, acho que o recorte nacional não me interessa mais, né? Para trabalhar esse tema, por exemplo, né? A outra coisa que eu fiquei pensando muito também hoje à tarde, quando eu fiquei pensando em algumas coisas, por que eu estou tão... veja só, eu estou há um bom tempo trabalhando com uma biografia, né, com estudo de trajetória, né, com um cara, né, e eu fiquei pensando, nossa, como é que eu fui cair nesses estudos de biografia, de trajetória, né, a ponto disso se tornar né,
algo que é algo que é central na minha pesquisa hoje, né? E aí eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, que interessante, porque eu não trabalhei com biografias nem no meu mestrado, nem no meu doutorado, e de repente agora eu estou imersa, na verdade, na biografia do Godinho e em outros e outras, né? É isso, né? Porque o Godinho foi me abrindo leque para outros e outras. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu me dei conta de que desde muito jovem, adoro biografias, né? Adoro, já li muita biografia. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei com dinheiro com dinheiro do meu próprio trabalho, né? Que foi dando aulas para o filho de reforço para o filho de uma professora quando eu tinha uns 16 anos, né? Eu fui lá e comprei a biografia da Billie Holiday, né? Então, ou seja, eu tenho um fascínio. Mas aí aí talvez acho que tenha a ver um pouco com o jeito de se comunicar também, né? De comunicar a sua própria pesquisa. Eu fico pensando o quanto talvez seja a biografia, como a gente estava falando isso, acho que antes de começar, né? Ou seja, essas trajetórias, né? Ou seja, a biografia como recurso didático, ela é muito interessante, não é? Porque, na verdade, você toma a vida de uma pessoa, não é? Como janela para você olhar um mundo maior do que ela, né? Mas, ao mesmo tempo, você se envolve muito profundamente com os destinos, com a maneira como aquela pessoa segurou as rédeas ou não da sua própria vida, né? E o quanto a vida daquela pessoa faz com que você faça perguntas, né? Para esse mundo mais amplo que você, de fato, não faria, né? Então, acho que é isso, né? Então, não sei, acho que pensando na graduação, né? Por fim, para acabar. Pensando na graduação, o quanto isso estimula os estudantes. Embora eu estude África no século XVIII, né, século XIX, eu tenho muitos alunos que estudam século XVIII, XIX e XX. Né? Então, acho que a ideia é abrir para um cenário que seja, inclusive cronologicamente, em termos de pesquisa, muito mais amplo do que aquilo que eu ofereço. Né? Eu acho que acho que tem duas coisas. Acho que uma é pensar o quanto, né? Acho que esse livro tem muito a ver com isso, Felipe, né? Ou seja, o quanto fazer a história da África desde o Brasil pode oferecer, eu acho, que aos estudos sobre a África questões singulares, né? E essas questões singulares, elas têm a ver, acho que talvez, com duas coisas, né? Uma, eu acho que é o fato de que a gente tem conexões históricas com essas regiões, que é o Congo e Angola, que faz com que, por exemplo, a gente tenha muitos arquivos, né, no Brasil, né, que permitem, né, atravessar o Atlântico sem atravessar, né? Ou seja, tem fontes brasileiras que se constituem nessa conexão. E a outra, eu acho que o fato de que nós somos o país da América, né, com maior população afrodescendente. Então, eu acho que isso, né, também pode singularizar, né, as questões, né, e os nossos interesses, né, pela pesquisa em África. Eu não sei, eu acho que é um pouco isso. E acho que empolgação também, né? Porque eu acho que quando a gente fica muito empolgado com os temas, a gente acaba provocando... E assim, eu posso complementar que você deixou a gente super empolgado, assim, tanto com o diálogo, quanto a sua pesquisa, quanto essas trajetórias que você levantou para a gente discutir essa história do racismo, de como que esses sujeitos transitaram no Império Português, de possibilidades, de como que a gente pode usar isso em sala de aula, enfim, assim, o nosso papo foi muito interessante, muito legal. Acho que por mim nem acabava. Por mim também não acabava, não. Por mim a gente ficava aqui a noite toda conversando, porque foi maravilhoso, assim, maravilhoso. E uma coisa que é bem interessante, eu acho que eu queria muito terminar falando, é que, assim, você disse que você é uma geração de historiadoras negras, né? De historiadores negros, que também nos inspira, porque nós somos historiadores em formação e ver a trajetória de vocês, verem essas pesquisas, ver essas problemáticas que vocês levantaram ao longo dessas trajetórias, né, nos inspira muito a permanecer e querer também estar colaborando
para pensar essa história singular, como você mesmo disse, assim, dessa perspectiva de fazer uma história da África no Brasil, de uma possibilidade singular, né? Ainda mais eu que também trabalho, em certa medida, com uma história da África, eu também me inspiro muito ouvindo essa sua fala. E aí, caminhando um pouco para o nosso final, eu já aproveito para a gente fazer para o nosso quadro super querido, que é o Pega a Visão. O que você, depois desse papo riquíssimo, super interessante, que nos deixou extremamente empolgados, o que você pode nos recomendar e para os nossos ouvintes também? Olha, eu vou recomendar um romance de um escritor angolano que não tem nada a ver com esse período que eu trabalho, não é? Mas é algo que eu vou contar. Bom, o livro que eu vou indicar é um romance do Don Jacques, que é um escritor angolano, né? Um jovem, bem mais jovem do que eu, escritor angolano. Chama-se Bom Dia, Camaradas, né? Então, é uma história que se passa em Angola, em Luanda, mais especificamente, já no pós-colonial, quer dizer, já no período do final da Guerra Civil, né? E é uma história interessante, porque o narrador, né, ou seja, é um menino, né, um menino de, acho que uns 12 anos, 13 anos, um quase adolescente, não é? E é ele olhando, então, aquela sociedade de Luanda, não é? Em transformação, ou seja, né, em reconstrução, é um texto lindíssimo, assim, é um texto lindíssimo, maravilhoso, mas eu quero dizer por que eu estou indicando esse texto, né? Porque isso eu vou contar. E aí eu acho que tem a ver com a experiência mesmo do ensino de história da África, né? Ou seja, há muito tempo, muitos anos, acho que, sei lá, quase uns 8 anos, talvez, né? Eu li esse livro Don Jacques pela primeira vez. E eu li esse livro, e quando eu li esse livro, o meu filho tinha mais ou menos a idade do personagem, né, central. E eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, eu queria tanto que o meu filho lesse esse livro, né? Mas ele estava assim, com 12, 13 anos, então é naquela idade que eu não tinha muita... Ou seja, eu falo assim, a minha recomendação não vai pesar muito. Era a idade de que minha mãe mandou ler, então não vou ler, né? Então, eu sempre conversava com os professores. Meu filho, numa reunião lá, eu sei que eu estava conversando com o professor dele, de português, e falei assim, olha, Antônio, o nome dele. Falei assim, Antônio, eu gostei tanto do Bom Dia, Camaradas, Don Jacques, eu queria tanto que o meu filho lesse, né, o Akin. Você podia falar para ele ler? Porque eu tenho certeza que a recomendação do professor naquele momento ia pesar mais do que a minha. Aí ele falou, tá, não, legal, eu também, eu acho que eu tenho, não sei o quê. Aí depois passou um tempo, ele mandou um bilhete, falou, olha, eu não tenho um livro, você me manda, né? Aí eu peguei, mandei o livro para o professor de português ler, Antônio. Aí passou um tempo, encontrei com ele falou assim, olha, é o seguinte, não só o Akin vai ler, a classe inteira vai ler, né? E aí ele deu o livro para a turma ler, né? Que era uma turma, assim, de 11, 12 anos, né? E depois ele foi me contar a experiência, né? Porque aí ele trabalhou várias coisas, o português do Brasil, o português de Angola, etc. E tal. E aí o que ele me falou no final, que isso foi o que falou, ó, gente, é isso, o livro de fato é maravilhoso. Ele falou, olha, Lucilene, os alunos falaram coisas incríveis do livro. Ele falou, mas o mais emocionante que eu ouvi, né, dos alunos, né, de um dos alunos da turma, foi dizer assim, por que você gostou do livro, fulano? Ele falou, eu gostei do livro, porque tal. Ela falou assim, e é incrível, né? Eles são iguais a nós, assim, super parecidos, a gente faz as mesmas coisas, olha só, pensa as mesmas coisas. Ou seja, traduzindo assim, a fala do aluno é que ao ler, né, aquele romance do Don Jacques, aquelas crianças de Campinas, classe média, né, assim, escola, né, particular, se identificaram completamente com aqueles meninos que estavam do outro lado do Atlântico. Tá? Então, eu achei ou seja, o movimento do livro, quer dizer, para mim o livro fez um movimento, né?
E eu achei que ele era muito acessível para os adolescentes, né? Agora, o efeito que ele teve sobre as crianças, e o professor me contando, para mim me pareceu incrível. Ou seja, na verdade, ele fez com que aquelas crianças daqui entrassem no mundo das crianças de lá e se sentissem super identificados com as crianças do mundo de lá, né? Então, acho que essa é a minha recomendação, assim, porque eu já li muita coisa, muito romance, tal, mas esse texto do Ondiak, ele tem uma Bom Dia, Camaradas, né? Bom, e o Bom Dia, Camaradas é por causa dos professores cubanos, né? Enfim, é impressionante isso. Então, os professores cubanos chegavam, né, na sala e bom dia, camaradas, ensinava isso às crianças, né? E a história do livro é toda a história também dos cubanos deixando, né, Angola, né, já no, né? E é uma coisa impressionante, porque tem toda uma relação eterna, né, muito doce com os professores. Então, isso também as crianças se sentiram super identificadas. Então, é isso. Muito obrigado, Léo. A gente está todo extasiado. Com certeza todo mundo vai ler a sua indicação depois dessa fala potente, que inclusive tem a ver com o seu próprio filho, né? A indicação e etc. E esse é o nosso episódio 3º, né, da 2ª temporada, Margens Oceânicas Brasil-Congo. A gente teve essa conversa maravilhosa com a professora Lucilene Reginaldo. E eu vou te dizer uma coisa, Lucilene, com certeza esse episódio aqui vai ser usado em muitas aulas de história de ensino de ensino de história da África, porque a gente já teve um episódio que foi usado numa disciplina, numa ementa de uma disciplina, não sei se você sabe, então com certeza esse seu episódio vai circular muito e a gente vai usar muito ele para várias possibilidades. Obrigada também. Desculpa, porque eu acho que eu falei muito, mas muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigado, e é isso. A gente está encerrando por aqui nosso episódio.